Pai seja convosco, eu venho trazer uma mensagem para o teu dia. Eu e a minha pequena Luísa estamos aqui hoje evangelizando, trazendo a mensagem para você através do nosso canal. E hoje nós vamos trazer um pouco do devocional, do meu livrinho devocional. Tinha uma mensagem e eu quero compartilhar com você. E hoje a mensagem ela tá baseada no versículo 16 de Marcos 16. Então, Marcos no capítulo 16 e no versículo 16 aí na tua Bíblia. Então vamos para a leitura. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E o nosso devocional está trazendo uma analogia. Eu vou estar fazendo a leitura. Diz assim: apenas creia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, conforme a palavra do Senhor. E aí tá trazendo a seguinte mensagem: você não tem caráter suficiente para ir para o céu. E tá falando assim, ó: por favor, não se ofenda, mas se for necessário, se ofenda, né? Porque é algo assim que tá dizendo que é bem provável que você seja uma pessoa bastante decente, mas a decência não é suficiente. Aqueles que vêm a Deus não são decentes, eles são santos. E sem santidade, ninguém verá o Senhor, tá em Hebreus 12:14. Tá falando para buscarmos da santidade de Deus, buscarmos a Deus de todo o coração. E se você tá aqui nesse vídeo, nessa mensagem, é porque você tem fome e sede de Deus, porque você tem interesse pela palavra de Deus. Se você tá há esse tempo já me ouvindo, é sinal que você tá aberto a receber de Deus. Então, né, entenda a mensagem que tá dizendo que você não tem caráter suficiente para ir para o céu, porque nada que venhamos a fazer é suficiente, né, de nossa raiz, né, que venha de nós é suficiente para nos levar para o céu, né? E sem santidade ninguém verá o Senhor, é porque devemos buscar essa santidade aonde? Na palavra, na oração, no arrependimento verdadeiro, limpando o coração daquilo que não é bom, né? Fazendo uma varredura no nosso peito, tirando toda a falta de perdão, tirando toda a amargura, tirando toda a raiva que muitas vezes vem. Eu não sei vocês, eu às vezes tenho períodos que eu tenho raiva, que eu tenho dúvidas, que eu tenho sentimentos que me fazem mal. Porém, quando eu chamo Jesus para minha vida, quando eu aceitei a Ele, quando eu me batizei, quando eu acreditei, ali começou um processo de santificação, um processo dele vir nos limpar de tudo aquilo que não é bom. Mas não é fácil, não é uma caminhada fácil. E tá falando aqui, ó: você pode ser decente, você pode pagar impostos, você pode beijar seus filhos e dormir com a consciência limpa. Mas separado de Cristo, você não é santo. Sendo assim, como você pode ir para o céu? E tá dizendo assim: apenas creia. Como diz a palavra ali: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, tá muito direta essa palavra, muito certa, né? Não precisa nem desenhar, que se formos desenhar ali. Porque é aquele que crê, né? Crer e for batizado será salvo. E crer, às vezes não é fácil, mas é o melhor caminho. Aqui tá dizendo, ó: abandone as suas obras e aceite a dele, porque às vezes achamos que é por nosso mérito, é pelo que nós fazemos, é pelo que nós, né, deixamos às vezes de fazer, é pelo que vamos fazendo aos outros também, né? Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o único caminho, né, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui tá dizendo, ó: coloque-se diante de Deus em nome dele e não em seu nome. Se fosse assim, não precisaria ter o nome de Jesus, né? Se fosse para ser em nosso nome, nosso mérito, negócio humanizado, humanista, que eu consigo, eu faço. Nós conseguimos, mas com a ajuda do Senhor, né? Em Jesus, né? Em Deus, né? Somos fortes. Eu creio assim, eu sou forte em Deus. E se você tá ouvindo aqui essa palavra até hoje, eu te convido a chamar o Espírito Santo, a chamar Jesus, a ler a tua palavra, a pedir que Ele converse com você através dela. E assim buscar a santificação e buscar, né, ter a presença de Deus na tua vida, e mais que isso, uma vida eterna, né? Porque a promessa de Deus é a vida eterna, a eternidade, porque aqui tudo se passará.
tudo daqui muitos anos ninguém nem vai lembrar que nós existimos, nem vai lembrar desse vídeo, não vai lembrar que eu estou aqui, né? Então, que a gente possa fazer sentido acreditando em Deus, buscando a Ele. É esse o chamado que eu estou fazendo para você hoje aqui nesse vídeo. Se você está assistindo até aqui, né, tire um tempo depois desse vídeo e ore a Deus. Peça que o Espírito Santo te direcione para o melhor lugar, para a melhor palavra, que é a palavra dele, né? E para ser santificado e ser salvo por Deus, que Ele te leve ao caminho da salvação. E peça ao Espírito Santo que coloque pessoas, lugares, que te direcione por esse caminho, que não é o caminho mais fácil, mas é o mais certeiro de que você, né, estará com Deus. E diz assim, ó, para abandonarmos, né, as nossas obras, né? Aqui, ó, não houve nada de fácil em relação a isso. A cruz foi pesada, o sangue foi real, o preço foi extravagante. Teria levado a mim e a você à falência. Não conseguiríamos pagar o preço que Jesus pagou por nós, né, na cruz. Jamais pagaríamos, estaríamos falidos e quebrados, né? E muitas vezes é assim que chegamos para Deus. Então, Ele pagou por nós. Não chame isso de... Chame de simples, chame de presente, mas não chame de fácil, né? Que tá dizendo. Chame do que realmente é, de graça. Então, que você chame essa graça pra tua vida. Que você lembre que é simples, que é graça, que é presente, mas que não é nada fácil. Não tô te chamando para um caminho fácil. O caminho de Deus, o caminho de Jesus, ele muitas vezes é estreito. Sempre, né? Você vai enfrentar desafios, mas que vão te formar, te santificar e te forjar para, né, andar numa caminhada com Deus e chegar até Ele, né? E mais que isso, né, para salvar a tua vida aqui na terra também, porque além da promessa de salvação, eu acredito que Deus nos tira, né, de caminhos tortuosos, de promessas vazias, nos tira de coisas que às vezes por um tempinho ali nos agradam, porém não preenchem o vazio que tem no nosso peito, que geralmente é do tamanho de Jesus. No meu caso, né, o vazio que eu tinha no peito, a falta de amor próprio, era a falta de Jesus. No meu caso, estou dizendo eu, às vezes não é o teu caso, às vezes você é uma pessoa cheia de virtudes, né, mas assim, mesmo você sendo o mais cheia de virtude possível, jamais você alcançará, né, a salvação sozinho, sem Jesus. Então, que você aceite essa palavra sobre tua vida, receba de todo o coração. Se você está até esse minuto do vídeo, eu te convido a comentar ali presente nos comentários, que aí eu vou saber que você chegou até aqui. Se esse conteúdo agregou tua vida de alguma maneira, se com esse conteúdo eu cumpri o ID do Senhor, que é levar uma palavra para tua vida, e fez sentido, você achou que ajudou de alguma maneira, pode estar se inscrevendo nesse canal, que aqui terão mais vídeos como esse, terão outras palavras, terão orações, terão testemunhos, e creio que tudo Deus vai trabalhando em mim para melhorar cada vez nisso. Mas o foco é Jesus no meu canal, o foco é a minha fé, o foco é transbordar e evangelizar nas redes. Então, que esse devocional possa estar te ajudando de alguma maneira. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda esse canal a crescer, porque eu preciso, né, melhorar ali, né, no número de inscritos. Mas eu acredito, assim, que virão, eu sempre oro, que virão as pessoas que precisam dessa palavra no dia de hoje. Então, quem assistir até aqui é quem realmente precisava dessa palavra no seu dia hoje. E eu acredito que se for de Deus, se for para o crescimento dele, esse vídeo chegará, né, muito longe, né, e será uma bênção na vida de quem receber. Eu assim, às vezes eu me atrapalho um pouco nas palavras, mas eu creio que Deus usou, né, os improváveis, né, no caso, quando a gente vê da palavra dele ali, Moisés era gago, né, Davi era pequeno, José era excluído pelos irmãos, e foram todos, né, testemunhos. Jesus também foi muito negado, foi muito apedrejado, foi julgado pelo que não devia. Então, se queremos, né, levar a palavra de Deus, temos que estar preparados para isso, mas preparados para aprender também com Jesus, para ser santificado e para crescer em graça e em verdade. Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.